homenagem a Mário Soares, 100 anos, faria se fosse vivo entre nós. João Barroso Soares, como gosta de ser chamado, recordando assim pai e mãe. É verdade. A minha mãe também foi uma fundadora do Partido Socialista, aliás é a única mulher que participou no Congresso de Fundação do Partido Socialista, como tinha participado também no Congresso Republicano de Aveiro, etc. E, portanto, acho que é injusto falar apenas do meu pai, dado o papel que ela teve. Agora, isto foi qualquer coisa de particularmente comovente. Eu estou muito grato aos camaradas da Federação do PS de Castelo Branco, ao Presidente da Câmara da Covilhã, que é o Presidente da Federação, que é um grande autarca, e também ao Presidente da Câmara de Ideia Nova, que é uma terra pela qual eu tenho, como pela Covilhã, uma imensa admiração. São câmaras que têm sido muito bem geridas e que são um símbolo do que é a qualidade de gestão autárquica e também nacional do Partido Socialista. Estamos aqui com o grande líder do Partido Socialista neste momento, que é um homem jovem, também de fora de Lisboa, com raízes profundas no Portugal profundo, e que vamos dar a volta a isto e vamos pôr o Governo e as autarquias a servirem o povo e a desenvolver Portugal como ele precisa de ser desenvolvido. Eu disse no meu discurso que fiz questão de chegar aqui hoje de comboio, vim de Santa Apolónia para Castelo Branco, justamente para testar esta linha que nunca tinha usado. E se há alguém que tem créditos em matéria de defesa da ferrovia em Portugal, é justamente o nosso líder Pedro Nuno Santos, quando foi Ministro das Infraestruturas. E é nesta linha que nós temos que continuar a servir os portugueses e a servir Portugal, num contexto que é muito complicado do ponto de vista internacional, em que os valores da paz e da liberdade são decisivos, que são também os valores do 25 de Abril. Nós somos uma grande lição para a Europa e para o mundo e temos que voltar a sê-los quando, cada vez mais, a guerra ameaça os povos em várias zonas do mundo e, sobretudo, na Europa. E é por isso que nós precisamos de voltar ao governo, ganhar as autarquias já este ano e depois voltar ao governo nas próximas. João Barroso Soares, a grande festa e a homenagem em Lisboa e, curiosamente, no Portugal profundo hoje. É verdade. E eu sinto-me, revejo-me com grande emoção neste testemunho de solidariedade que o Portugal profundo dá pela memória do meu querido pai e da minha mãe. O meu pai foi um homem que viveu toda a vida a lutar por aquilo em que acreditava, antes do 25 de Abril. Ele viveu mais anos durante a ditadura do que depois em liberdade, foi preso 12 vezes, foi deportado para São Tomé, foi obrigado a partir para o exílio e nunca desistiu de lutar. Como ele dizia, só é vencido quem desiste de lutar. E nós, socialistas, nunca desistiremos de lutar. E como eu disse também, uma frase muito comum do nosso querido Jorge Coelho, assim se conhece a força do PS. Vamos a isto. Bem-aja, Sr. Bom Jantar também. João Soares, que como aqui anunciou, prefere honrar o pai e a mãe, Maria Barroso, e preferiu que se chamasse João Barroso Soares. A alma desta homenagem, mais de 900 pessoas. Armindo Jacinto, também a homenagem foi para o grande autarca, e agora o filho Soares diria mesmo, a grande festa em Lisboa e no Portugal profundo, quem diria? Eu não chamaria o Portugal profundo, mas é o país, não é? Porque a conotação de um Portugal profundo é sempre algo lá no fundo do poço, ao qual eu não me revejo. O país tanto é país na Idanha como é em Lisboa, no Porto ou nas nossas ilhas. E, portanto, isto era a grande virtualidade do Mário Soares, é que sabia estar e compreender perfeitamente o povo português e a desafiar o povo português a indignar-se, a lutar, a serem eles próprios, e essa é a nossa diferença. A nossa diferença é aquilo que somos, são as nossas pessoas, a nossa cultura, aquilo que nós herdamos dos nossos pais e dos nossos avós. Como ele dizia, isto foi feito durante séculos e, portanto, essa é a enorme riqueza e ele soube, ainda hoje, as palavras dele são perfeitamente atuais, são perfeitamente sábias e, portanto, é um grande inspirador para todos nós. Mas o secretário-geral do PS disse exatamente isso. Hoje, já lá vão, desde o encontro com Mário Soares, 39 anos. O país continua a precisar de justiça, como disse. Não, continua, infelizmente,
apesar de muitos investimentos que foram feitos, não foi feito o suficiente para que o interior pudesse ter um desenvolvimento maior que o que tem. Os municípios fazem o que podem, no caso de Idenha Nova tem sido feito um trabalho extraordinário pelo Armindo Jacinto e pelo Partido Socialista, mas é preciso que a Administração Central assuma a responsabilidade em ter políticas de justiça no território. E isso ainda continua a faltar. Provavelmente porque menos população no interior leva a que se olhe menos para o interior. Isso é mau, isso é errado. Porque se nós quisermos ter um país rico e desenvolvido, temos que aproveitar todo o nosso território, desde logo o território do interior de Portugal. Bem-aja, Pedro Nuno, a valorização do interior foi para a gaveta e, portanto, praticamente o interior continua à sua mercê. Não, quer dizer, o Governo suspendeu um programa de valorização do interior que tinha dezenas de medidas, que tinha mobilizado mais 6 mil milhões de euros, suspendeu com a promessa de que apresentaria mais à frente alguma alternativa. Até agora nós não conhecemos nada, não existe um plano, nem uma estratégia para o interior e isso é preocupante, quer significa que em vez de andarmos para a frente, vamos andar para trás. O fim das portagens foi feito contra a vontade do Governo e foi uma decisão de elementar justiça com o povo e com as empresas do interior de Portugal, mas infelizmente nós não temos neste Governo um parceiro para o desenvolvimento de Portugal, isso não temos. Sim, doutor, e pergunto-lhe, e o IC31 com 1 milhão de euros no orçamento não dá nem para metade do projeto? Eu julgo, bom, eu espero que o IC31 seja mesmo para levar até ao fim. Nós iniciamos isso ainda no nosso Governo e eu espero que seja concluído, que seja iniciado o quanto antes, porque alguns dos investimentos mais importantes que nós precisamos são exatamente os investimentos transfronteiriços, que nos permitam juntar, aproximar as regiões espanholas da nossa. E portanto, o IC31 é fundamental, é prioritário, eu espero que o Governo se despache. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado também, Luís Jacinto. Ficamos também com estas palavras e, sem dúvida também, tenho já, se fazem-me sinal, que temos uma boa notícia. Pedro Nuno Santos a insistir no IC31. Joaquim Mourão foi também aqui mais um dos homens recordado que está no princípio deste grande desenvolvimento do interior. Presidente, e agora a valorização do interior foi para a gaveta. As obras parece que, como é que é? Vê com tristeza a atuação deste governo em relação a este território? Eu vejo com tristeza porque não encontramos, os governos não encontram uma solução para uma área do território que se está desertificando cada vez mais, em que o desenvolvimento é visível e não vemos que se tomam medidas para isso. A zona da Raia é uma zona extensa, que precisa de enorme investimento público e que os governos olham para isto assobiando para o lado. Se isso for feito, nós vamos ficar com uma faixa do território sem facto de gente. E isto é completamente inacreditável. Numa altura em que o país está cheio de dinheiro, existe dinheiro por todo o lado, não se olha para investir com dinheiro público, porque isto não se resolve de outra maneira, para que desenvolver-se aqui iniciativas que continuem a fixar as pessoas. Mário Soares, vamos recordar, e vimos no filme de há 39 anos, o senhor era um jovem. Sim. E já começava a movimentar este território. Não, eu encontrei-me na Idenha Nova em 76, o Mário Soares veio à Idenha, nós recebemos na Idenha em 1976, em que recebemos com grande força, e ele veio várias vezes à Idenha. Esteve em 76, esteve em Penha Gracia naquelas jornadas etnográficas, esteve nas jornadas do ambiente no Tejo Internacional, foi sempre um amigo nosso e com sempre tivemos boas relações. O Mário Soares foi a grande figura deste país. Por isso, esta homenagem era justa. Mais que justa. O que é que lhe pareceu? Tanta gente? Sim, vamos lá ver. Na Idenha nós temos esta coisa boa de receber bem as pessoas e de nos mobilizarmos nos grandes momentos. Foi o que aconteceu hoje, houve grande mobilização para este grande momento de comemorar os 100 anos do Mário Soares, do nascimento do Mário Soares, e os 50 anos do 25 de Abril, que o 25 de Abril é uma data altamente histórica para o povo da Idenha. O povo da Idenha a Idenha era uma terra em que as pessoas tinham enormes dificuldades, em que socialmente havia grandes divisões, os ricos e os pobres. Com o 25 de Abril tudo isso desapareceu e, portanto, são datas muito significativas que o povo da Idenha quis estar hoje aqui a comemorar. Tenho que perguntar também, Joaquim Mourão,
o Partido Socialista é o grande culpado, entre aspas, deste desenvolvimento em terras raianas. Sim, não, o Partido Socialista, eu fui eleito em 12 de dezembro de 76, nas primeiras eleições autárquicas que o país teve, eu fui eleito nessa altura para a Câmara da Edeia. E o Partido Socialista tem estado em presente, pelo menos aqui nesta região, em todos os grandes acontecimentos e em todas as grandes transformações. Foi connosco, com o Partido Socialista, que as grandes transformações fizeram. Aliás, Pedro Nuno Santos disse isso. Foram os autarcas e foi o PS que conseguiu pôr estas terras não só no mapa de Portugal, mas como no mundo. Não se esqueça de uma coisa, a seguir ao 25 de Abril, o Conselho da Edenha, só a Vila de Edenha é que tinha água. Todas as freguesias do Conselho da Edenha não tinham água ao domicílio, não tinham saneamento e faltava-lhes tudo. É com o 25 de Abril e com o Partido Socialista a dirigir as autarquias que isso aconteceu. Estamos com Vítor Pereira, que é o presidente da Comissão Política Distrital e a quem se deve também esta grande homenagem, 100 anos de homenagem pela vida de Mário Soares e pelo que fez pelo país e pelo interior. Dr. Vítor Pereira, Sr. Presidente da Federação, o interior, como dizia Pedro Nuno, está sem valorização, o programa para a gaveta, e ele acusou mesmo de desprezo do interior. O senhor é um líder distrital. Acha que é mesmo assim? Vamos continuar, estamos a piorar, estamos a andar para trás? Infelizmente, tenho que dar razão ao meu secretário-geral. Aliás, eu próprio, no dia 20 de outubro, é o dia da cidade da Covilhã, tive a oportunidade de referir com números isto mesmo. A título de exemplo, veja que o anterior governo aprovou um plano de revitalização para a Serra da Estrela. Estamos a falar de um pacote de medidas que no seu todo são 155 milhões de euros, mas nós não queríamos esse dinheiro de uma só vez, como não podia deixar de ser, tem que ser par e passo. Pasme-se que no Orçamento de Estado, no Orçamento do Estado para o ano 2025, estava inscrita a verba de 1 milhão de euros para o plano de revitalização da Serra da Estrela e para o plano e para qualquer projeto de valorização do interior de Portugal. Ora, isto é inadmissível. Isto é intolerável. Nem chega para o projeto. Não dá para um projeto, olha. Digo eu. A Escola da Leigiosa, que tem um projeto interessantíssimo, que é necessário, que é indispensável à sobrevivência dessa escola. É um projeto que custa 1.690.000 euros. Veja bem, tem tudo pronto para arrancar e não há dinheiro. Portanto, isto não pode continuar desta forma. É fundamental que o Governo olhe para o interior. Eu não estou a dizer que no passado tudo foi bem feito relativamente ao interior. Temos que ser justos. A verdade é que eu também me insurgi por diversas vezes relativamente a estas matérias e outras, como por exemplo os transportes. É inadmissível que se pague um passe de 40 euros na zona metropolitana de Lisboa. Não tenho nada contra, ainda bem que o têm, mas não pode um cidadão do Conselho da Covilhã pagar 120. Portanto, isto algo vai mal neste domínio e noutros. Isto não é coesão, nem territorial, nem social, nem económica. E, por conseguinte, tardam em chegar soluções. E a verdade é que só quando temos oportunidade de ter governos do Partido Socialista é que para o interior são gizadas e concretizadas medidas que vêm fazer justiça ao interior. A título de exemplo, e este é cabal, o último governo reabriu o último troço que estava por requalificar, por eletrificar, na linha da Beira Baixa. Aliás, tão importante agora para que é uma alternativa para o fechamento deste anel. Exatamente. E era impossível fazer obras na linha da Beira Alta sem que esta estivesse pronta. Isto é apenas um exemplo. Tarda o IC31, tarda o IC6. O IC6 ridícula, não tem? Ou seja, não há aqui vontade política. E também não há dinheiro. Nem há vontade, nem há dinheiro. Ou melhor, o dinheiro existe, mas foi para o litoral. Era o que dizia o nosso secretário-geral Pedro Nuno Santos, quando se concessiona uma estrada no litoral,
vão a correr apressadamente para arranjar uma ponte, ou arranjar uma alternativa, ou construir um túnel. Nós aqui continuamos votados ao esquecimento e isto não pode acontecer. O interior não pode estar na gaveta do Governo. O interior tem que estar na ordem do dia do Governo. E portanto, é por isso e por muitas outras razões nós não baixamos os braços, vamos continuar a nossa luta, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, reivindicar que seja feita justiça ao interior. E no que diz respeito ao plano de revitalização da Serra da Estrela, é uma lei da República, é uma resolução do Conselho de Ministros. Tem força de lei, portanto tem que ser cumprido, o Estado é pessoa de bem. É verdade que foi o anterior governo que a concebeu, este governo, sendo pessoa de bem, e se quer ser pessoa de bem, tem que honrar estes compromissos que estão assumidos com os cidadãos da zona, dos 6 municípios do Parque Natural da Serra da Estrela. Não é darem prioridade a outros em detrimento destes. Até porque aqui já sentimos o flagelo que foi e já vamos quase a meio de janeiro outra vez. Exatamente. Significa que Não. quando chegar à primavera ainda não temos nada. Nada. Este governo, em março, fará um ano e 0 para o interior de Portugal. Dr. Vítor Pereira, também tenho que lhe perguntar, esta homenagem excedeu o que imaginaram. Não há dúvida. Deixe-me que lhe diga que isto mostra a força, a vitalidade e o entusiasmo com que os socialistas vivenciam a sua terra, o seu território, a cultura partidária, a democracia e a quem é o símbolo da democracia. Como há pouco dizia, Mário Soares é sinónimo de liberdade. E a liberdade é o valor essencial para que tudo o resto se construa e se impulsione. Todos os outros valores vão à liberdade. E a liberdade foi-nos entregue pelos capitães de Abril em 74, com o sacrifício de tanta gente antes dessa data magnífica. Todos quantos combateram, fosse de que partido fossem, tivessem as orientações que tivessem, a verdade é que nós devemos aos combatentes antifascistas o 25 de Abril, que também hoje estamos aqui a celebrar o seu cinquentenário. E por conseguinte, entroncando nisso, que também estamos a homenagear a Idenha e os 20 anos de Idenha Solidária. E aqui, palavras para quê? Basta olhar e ver que este grande território foi em bom tempo infraestruturado, foi desenvolvido, foi pensado, aprofundou-se este trabalho e hoje o Presidente Armindo Jacinto pode dar-se ao luxo de só já estar a trabalhar em políticas de natureza imaterial, intangível. E por conseguinte, vale isto por dizer que uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi o poder democrático livre nos nossos municípios. As eleições livres para a eleição dos autarcas. E o trabalho de proximidade em todos os domínios em que as autarquias intervêm é fundamental. Graças às autarquias, a face do país mudou completamente. É verdade que há muito para fazer ainda, mas são os autarcas que se dedicaram com a colaboração de todos, com a boa vontade de todos, e é isso que queremos continuar e é isso que vamos fazer nas próximas autárquicas. Vamos trabalhar para consolidar as câmaras que temos e ir à procura das restantes para que façamos o pleno no distrito de Castelo Branco, a bem do distrito, a bem deste território, a bem da Beira Interior. Muito obrigado, Presidente da Federação Socialista do distrito de Castelo Branco, Vítor Pereira. Bom, já estamos a subir mais, voltamos a Lisboa até ao Parlamento e fazemos a ligação do nosso território com o deputado socialista que também marcou presença nesta evocação dos 100 anos de Mário Soares, 50 de poder local e também os 20 anos da Idenha como solidária. Nuno Fazenda, esta homenagem surpreendeu. É uma homenagem... Só tivemos em Lisboa, que foi grande, não é? E agora no interior. É uma homenagem muito bonita, uma referência do nosso país, da nossa democracia,
um pai fundador do Partido Socialista, o primeiro militante número 1, e que aliás fez aqui várias referências também a uma causa, que é a causa do interior, numa entrevista que deu precisamente há uns anos largos atrás, em 89, aqui na Idenha, à Rádio Amizade, na altura era assim que se chamava, em que chama a atenção Mário Soares precisamente para aquilo que é a importância de puxar pelo interior, de desenvolver o interior. E é um tema muito atual, foi uma homenagem muito bonita, com uma grande mobilização da região também, que aqui marcou presença para prestar homenagem a Mário Soares, que é uma referência do nosso país, da nossa democracia e da nossa história. E, portanto, foi com muito gosto que aqui marco também presença. E o tema do interior, claramente, esteve aqui também presente em vários discursos, nomeadamente pelo secretário-geral do Partido Socialista, e que chamou a atenção para aquilo que são temas essenciais no domínio da saúde. É sabido, é recente, houve um despacho muito recente por parte da Sra. Ministra da Saúde e do Sr. Ministro das Finanças, que determina 240 vagas para médicos de saúde familiar e mais 15 para saúde pública, e nessas 240 vagas o Distrito de Castelo Branco não lhe foi atribuída uma única vaga. Somos mesmo o único distrito do país ao qual não foi atribuída uma única vaga. E isso é algo que nós, no âmbito do grupo parlamentar, denunciámos, chamámos a atenção e questionámos, fizemos mesmo uma pergunta por escrito, que é uma figura regimental, questionando o Governo, o porquê, quais as razões por não ter sido atribuída uma única vaga para um médico de família, para um distrito que tem 11 concelhos e é o quarto maior distrito do país e que tem que ter também um olhar e uma atenção por parte do Governo. Esperamos essa resposta. Esperamos essa resposta, vamos estar atentos, porque esse é um tema muito importante para as nossas populações, que diz respeito à saúde e aos médicos de família. O Governo colocou, como disse mesmo Pedro Nuno Santos, o Governo desprezou o interior. Sim, isso é uma evidência. Nós, se olharmos para o Orçamento de Estado, o interior é uma ausência completa no Orçamento de Estado de 2025. O IC31 passaram 9 meses e nada aconteceu. Se olharmos também para as portagens, votaram contra a eliminação das portagens no interior. O plano da Serra da Estrela foi colocado em suspenso, está na gaveta. Não foi colocado nenhuma rúbrica irrisória para o desenvolvimento do plano da Serra da Estrela. Agora, na saúde, 0 vagas para o Distrito de Castelo Branco. O Tribunal Central Administrativo, que é em Castelo Branco, foi decidido na anterior legislatura, foi aprovado no Parlamento. Eu questionei a Sra. Ministra da Justiça, e a Sra. Ministra da Justiça disse que tinha dúvidas, que tinha questões, que iria repensar, que iria reavaliar, e portanto também aí ficámos muito preocupados e esperemos que não haja um retrocesso numa decisão que foi tomada na anterior legislatura, que o próprio Parlamento aprovou a lei para se criar um Tribunal Central Administrativo em Castelo Branco, e nós vamos continuar a pugnar por esse Tribunal Central aqui em Castelo Branco e no interior. Essa decisão foi tomada, o que queremos é que prossiga e que não volte para trás. Portanto, Pedro Nuno, já há muito ainda que fazer. Março está aí, veio o primeiro ano deste governo e com esta análise, pelo menos, a Justiça continua por fazer ao interior. Sim, nós na verdade não encontramos, o que encontramos é evidências de um total desprezo perante o interior. E por isso, da parte que nos toca, vamos continuar a defender o interior, as nossas causas e aquilo que é um país que tem 70% da população no litoral, 85% da riqueza está no litoral, e nós temos que puxar pelo interior. E puxar pelo interior significa um país melhor. Não é o interior contra o litoral, é um Portugal inteiro, como Pedro Nuno Santos tem vindo a referir. É em que todas as geografias contam, não há territórios de segunda. E como este governo, aquilo que são as várias evidências é que parece que o interior é um território de segunda. E nós temos que chamar a atenção, que não pode ser assim. Temos que olhar para o interior de Portugal. Deixe-me só pôr-lhe uma questão, sei que está com fome, Não, que ainda ninguém serviu o jantar, mas é um gosto. Pedro Nuno Santos dizia: temos que abrir à Europa, e a abertura e a porta é por aqui. E, portanto, nem estradas, nem grandes ligações, nem grandes desenvolvimentos. Portanto, continuamos, como dizia mais uma vez, desligados, como diria o outro há muitos anos, sozinhos. Como sabe, o IC31, o anterior governo, deixou o enquadramento orçamental para que a obra se viesse a fazer, lançou os projetos, e agora o que esperamos é que o governo, que tomou funções há cerca de 9 meses,
prossiga o trabalho normal que qualquer governo tem que A fazer. verba que está no orçamento não dá, nem para o boneco. Não dá sequer para os projetos. Peço Por isso veja, porque alguns já começaram a ser feitos, já vindo do outro governo, mas sabemos que é preciso continuar a investir. O anterior governo também deixou 4 ligações transfronteiriças entre o interior e Espanha, estão no PRR, estamos em querer que vão prosseguir, mas foi uma decisão na altura do próprio governo anterior para criar uma ligação mais próxima entre Portugal e Espanha. Apostámos sempre na cooperação transfronteiriça e esse também é o caminho de olhar também o interior, também olhar para o lado espanhol, reforçar os laços de cooperação com um país muito aqui ao lado, com a zona de Espanha, para também fomentar o turismo, o comércio e aquilo que é a cooperação entre os dois países em matéria económica também. Evocar os 100 anos de Mário Soares, evocar também o poder local, tudo o que fez pelas populações e pedir mais justiça para o interior. Olhar mais para o interior é o que pedem praticamente todos os socialistas destas terras, apoiados também por Pedro Nuno Santos, o secretário-geral do Partido Socialista. Recordou aqui o IC31, está na gaveta, o projeto da Serra da Estrela do Parque Natural também está a marcar passo e muitas das obras, como é o caso foram referidas ao longo destas várias intervenções. O interior continua a pedir que o Governo não coloque a valorização deste território na gaveta, como parece que o tem feito até agora.